Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo no universo dos anestésicos locais em odontologia. A ideia aqui é ir além de decorar bulas e realmente transformar o conhecimento de farmacologia em decisões clínicas muito mais seguras e, claro, mais eficazes no nosso dia a dia de consultório. Todo profissional que está na clínica sabe bem como é esse dilema. A gente abre a gaveta, olha para aquele arsenal de tubetes coloridos e pensa, tá, e agora? Qual é a melhor escolha para esse paciente, para esse procedimento específico? Olha, a resposta para essa pergunta é muitas vezes o que vai definir o sucesso clínico. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com esse dilema da escolha, depois vamos direto para o nosso padrão ouro, a lidocaína. Em seguida, vamos conhecer os especialistas do arsenal. Depois, uma análise comparativa, bem direta para não ter dúvida, e aí a parte prática, decisões estratégicas em casos clínicos e, no final, um resumo para a gente saber como fazer a escolha certa. Ok, então vamos começar estabelecendo o nosso ponto de partida, a nossa referência. E não tem como falar de anestésico sem começar por ela, a lidocaína, o verdadeiro padrão ouro dos anestésicos do tipo amida. E olha só esses números. O que eles significam na prática? Início de ação em 2 a 3 minutos. Isso é conforto rápido para o paciente. Uma duração pulpar de 60 minutos é simplesmente perfeito para a maioria dos procedimentos, sejam restauradores ou cirúrgicos. E a dose máxima recomendada nos dá uma margem de segurança gigantesca. É exatamente essa combinação de rapidez, duração ideal e, acima de tudo, segurança e previsibilidade que faz dela a nossa base. É o nosso ponto de partida para quase tudo que a gente faz. Bom, mas a odontologia não é feita só do básico, né? Agora a gente vai além do padrão para conhecer os especialistas do nosso arsenal. Pensa neles como ferramentas de precisão para desafios específicos. Articaína, mepivacaína e prilocaína. Cada uma delas tem um superpoder. E a primeira especialista é a articaína. A gente pode pensar nela como a ferramenta de alta performance do nosso kit. Sabe, aquela que a gente usa quando o caso exige um algo a mais. E o segredo dessa performance toda está aqui, na sua identidade. A estrutura dela é única, com um tal de anel tiofeno que a torna mais lipossolúvel, ou seja, mais gordurosa, o que a faz penetrar muito melhor nos tecidos. Agora, soma isso a um metabolismo que é duplo, acontece tanto no sangue quanto no fígado. E o resultado é uma ação superpotente, uma eliminação bem rápida do corpo e, claro, um risco menor de toxicidade. É por isso que ela simplesmente brilha em situações mais desafiadoras. E a famosa polêmica da parestesia? Bom, o ponto crucial aqui é o seguinte: as evidências mais atuais mostram que o risco é, na verdade, muito baixo e parece estar bem mais ligado ao trauma mecânico da agulha, sabe? A técnica, do que a uma toxicidade própria da articaína. Em outras palavras, a habilidade de quem aplica anestesia parece ser muito mais decisiva. Vamos para a próxima. Agora a mepivacaína, que é o nosso instrumento de precisão, sabe? Para aquelas necessidades clínicas bem específicas, principalmente quando o uso de vasoconstritores é uma preocupação real. Olha, a grande sacada da mepivacaína é o seu efeito vasodilatador muito fraco. Diferente dos outros, ela não relaxa tanto os vasos sanguíneos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua formulação a 3% pura, sem vasoconstritor, consegue ficar ali no local por tempo suficiente para a gente fazer procedimentos mais curtos. Por isso, ela é a nossa escolha de segurança para aquele paciente com uma cardiopatia grave ou com hipertireoidismo descompensado, onde a epinefrina seria um risco. E para fechar o nosso trio de especialistas, vamos dar uma olhada na prilocaína. Ela se destaca por um metabolismo bem diferente e um perfil de baixa toxicidade sistêmica. A prilocaína tem esse metabolismo todo diferentão, que não acontece só no fígado, mas também nos rins e nos pulmões. Isso faz com que ela seja menos tóxica e nos permite usar uma dose máxima maior. Mas aqui tem o pulo do gato, um ponto de atenção. Um dos seus produtos de metabolismo pode causar metemoglobinemia, que é uma condição que atrapalha o transporte de oxigênio no sangue. Por isso, ela é contraindicada em pacientes com alguns tipos de anemia ou em gestantes. Ou seja, é uma ferramenta super segura, desde que a gente saiba exatamente quando não usar. Muito bem. Agora que a gente já conheceu cada um dos nossos jogadores, que tal colocar eles frente a frente? Uma comparação bem direta para deixar tudo mais claro na hora da escolha. Essa tabela aqui é fantástica, ela coloca tudo em perspectiva. Dá uma olhada na duração pulpar. A maioria gira em torno de 60 minutos, mas a prilocaína se estica um pouco mais. Na dose máxima, a prilocaína também sai na frente, o que mostra o seu perfil de segurança. Mas para mim, a coluna mais importante é a da vantagem-chave. Lidocaína é custo-benefício, articaína é potência de difusão,
Mepivacaína é a opção sem vaso e prilocaína baixa toxicidade. Isso aqui é basicamente um mapa para nossa decisão clínica. E vamos ser sinceros, na prática, a grande dúvida do dia a dia muitas vezes fica entre essas duas. A lidocaína, nosso padrão super confiável, e a articaína, a especialista de alta performance. O raciocínio pode ser simples. Para o dia a dia, para a grande maioria dos casos, a lidocaína resolve com muita segurança e um ótimo custo-benefício. Mas quando o desafio aumenta, sabe, um dente com pulpite, uma mandíbula mais densa, aí a articaína entra em campo para garantir o sucesso. Certo, agora vamos pegar todo esse conhecimento e aplicar em cenários clínicos do mundo real do nosso consultório. Pensa nesse cenário. Chega um paciente com pulpite irreversível sintomática. O tecido está inflamado, o pH está ácido e a gente sabe que anestesiar aí é um desafio. Qual é a nossa escolha estratégica nesse caso? Nesse cenário, sem dúvida, a articaína é a nossa melhor aposta. Aquela alta lipossolubilidade que a gente comentou antes é exatamente a característica que permite que ela literalmente atravesse a barreira do tecido inflamado e ácido para chegar onde precisa. É a ferramenta certa para furar o bloqueio da inflamação. Agora um cenário completamente diferente. Um paciente com uma questão cardiovascular grave, onde o uso de vasoconstritores é contraindicado e o procedimento é curto. Aqui, a escolha de eleição é a mepivacaína a 3%. Ela nos dá uma janela de 20 a 40 minutos de anestesia pulpar, que é suficiente para muitos procedimentos. Mas o mais importante, sem adicionar epinefrina, que poderia sobrecarregar o sistema cardiovascular desse paciente. É segurança em primeiro lugar sempre. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos sintetizar o nosso raciocínio em um processo de tomada de decisão bem claro. No final das contas, tudo se resume a este processo de 3 passos bem simples. Primeiro, analisar quem é o paciente e o que precisa ser feito. Segundo, determinar de quanto tempo de anestesia profunda a gente vai precisar. E terceiro, selecionar qual fármaco do nosso arsenal se encaixa como uma luva nesse cenário. Essa é a essência da anestesiologia moderna. E aqui vai um lembrete crucial. Por mais que a gente fale da escolha do fármaco ideal e ela seja vital, as evidências mostram de forma consistente que uma técnica anestésica precisa, bem executada, continua sendo o fator mais importante para o sucesso clínico. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Com tantos fármacos à nossa disposição, a anestesia se torna cada vez mais uma arte. A verdadeira maestria não está só em saber aplicar, mas principalmente em saber escolher a ferramenta perfeita para cada paciente em cada situação.